Carmen, eu trabalho no setor de difusão cultural do Museu de Arte Murilo Mendes. A gente está aqui com a Ana Paola Batista. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o trabalho dela. Arte sacra, modernismo e história da arte são alguns dos temas de estudo de Ana Paola Batista, que prestigia a programação do Museu de Arte Murilo Mendes na 15ª edição da Primavera dos Museus. Ela é curadora e coordenadora de comunicação social no Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, e nos traz aspectos importantes sobre o projeto Os Amigos da Gravura, que proporcionou um grande aporte ao acervo do MAM UFJF, resultando em mostras como Agrafias e Múltiplos, cujo recorte está disponível para visitação online. Os desafios e os rumos desse projeto ao longo dos anos, e principalmente durante a pandemia, fazem parte dessa pauta especial. Eu passo a palavra agora para Ana Paola. Muito obrigada, Ana, em nome de toda a equipe do museu. Olá, a equipe do museu e depois a quem vai, nos assistir aqui. É com um extremo prazer que eu venho falar desse projeto, que é uma das coisas assim muito caras para mim, que estou nos Museus Castro Maia, do Rio de Janeiro, desde 1988, muito tempo que eu sou curadora lá, e eu já encontrei esse projeto e me apaixonei por ele e venho participando dele esse tempo todo. E, assim, eu acho que a primeira coisa assim, surpreendente que a gente tem a falar aqui, a destacar, é a longevidade de um programa como Os Amigos da Gravura. É um projeto que começou em 1948, com o Raimundo Otônio de Castro Maia, uma figura ímpar da nossa cultura, do século XX, um colecionador de arte, um homem rico que destinou boa parte da sua vida, das suas energias, para colecionar, mas também para promover a arte internacional e a arte brasileira, de afirmar a profissionalização da arte, a institucionalização da arte moderna, a democratização da arte. Ele foi um pioneiro em transformar uma coleção gerada no âmbito privado num patrimônio público para todo mundo, criando o que era a Fundação Raimundo Otônio de Castro Maia, depois os museus Castro Maia, que são o Museu da Chácara do Céu e o Museu do Açude, no Rio de Janeiro. Pois bem, o Castro Maia ele vem de uma família também de amantes das artes. O pai era colecionador e moraram na França. Ele, inclusive, nasceu em Paris, quando a família passava uma época lá. E o pai dele foi sócio de uma congregação francesa dos amantes da água forte. E aqui vale um parênteses, que a gravura, a gente fala a gravura, mas a gravura é uma especificidade artística que tem uma série de técnicas. A gravura ela tem, assim, eu diria que tem 4 vertentes principais. Uma são as técnicas da gravura em metal. O que significa isso? A matriz da gravura em metal é uma placa em metal. E ela vai ser gravada de formas diversas. Ela pode ser simplesmente perfurada com um instrumento e fazer sulcos. Ela pode ser gravada também, como é no caso da água forte, com um elemento químico, um ácido. Então, assim, não vou me adentrar nas explicações de todas as técnicas, mas o básico é isso. Você tem as gravuras da matriz em metal, você tem as gravuras da matriz em madeira, que é a xilogravura. A gente tem a gravura em pedra, que é a litografia ou litogravura, e a gente tem também uma gravura que é um pouco mais recente na evolução da técnica, que é a serigrafia. Essa sociedade dos Amigos da Água Forte, ela funcionou até 1914 e imprimiu para os que
para aquelas pessoas que pagavam, né, uma subscrição anual, chegou a produzir mais de 80 gravuras, todas na técnica da água forte. Pois bem, então Castro Maia herdou essas gravuras, herdou o gosto da arte dos seus pais e resolveu criar uma sociedade em moldes parecidos no Rio, no final da década de 1940. E essa época também é uma conjuntura muito específica, né, que fez com que ele tivesse essa iniciativa, porque nós vivíamos já um período em que a arte moderna já tinha vencido a maior parte das batalhas para se afirmar, né, em relação à entrada nos espaços públicos, no gosto dos colecionadores, mas a arte da impressão, da gravura, ainda não tinha alcançado um status de arte com A maiúsculo, digamos assim, e lutava com isso, né? Então, artistas criaram vários clubes de gravura, onde juntos produziam esse tipo de manifestação artística e assim difundiam não só a gravura em si, mas como o seu trabalho, e nesse processo se profissionalizavam e realmente criavam um mercado, um ambiente artístico nacional. Pois bem, Castro Maia, então, voltado por aquela experiência, né, dos amantes da água forte francês, ele cria, em 1948, a Sociedade Amigos da Gravura, que começa em 52, e também tinha o modelo de ser patrocinado pelos subscritores, né, que pagavam uma quantia todo ano para receber as que eram 4 gravuras anuais lançadas por artistas brasileiros contemporâneos. E uma coisa também que vale a pena mencionar é que, desde esse início, havia um ponto de honra de que parte dessas gravuras era entregue a instituições nacionais de guarda de obras de arte, tá? Então, isso é um ponto que vamos guardar, porque ele vai ser importante também para o nosso projeto atualmente. Bem, então, essa sociedade vigorou durante a vida de Castro Maia, que morreu em 1968, mas nos inícios dos 60 e poucos, a Sociedade dos Amigos da Gravura já tinha enfrentado algumas dificuldades e foi perdendo a sua força. Castro Maia morreu, foi criada a Fundação Raimundo Otoni de Castro Maia, que depois, na década de 80, foi encampada pelo governo do Brasil, né, através do Ministério da Educação e Cultura, viramos museus federais, e em 1992 nós tínhamos na direção dos Museus Castro Maia o artista e gravador Carlos Martins. E é dele essa ideia de reviver esse projeto, tá? Então, vocês fazem a conta, né? De 1992, estamos em 2021, nós estamos às portas do 30º ano de vida desse projeto na sua fase, né, pós-Castro Maia, né, na sua fase Museus Castro Maia. Isso é uma coisa, assim, eu acho incrível, né, no Brasil, um projeto que consegue, né, se manter vivo e atuante esse tempo todo, né? E a gente é muito orgulhoso, né, de que nesses 30 anos a gente pôde contar com apoios de recursos, de patrocínios, a gente pôde contar com os artistas plásticos brasileiros. Na retomada do projeto originário de Castro Maia, em 1992, pelos Museus Castro Maia, olhando para trás, né, pensando, né, em um recorte histórico, a gente vê que o projeto ele recomeçou tentando o máximo possível ser parecido com
o projeto original, né, que foi imaginado pelo Raimundo Otoni de Castro Maia. Então, nesse sentido, continuava o número de gravuras anual de 4, a tiragem de 100 exemplares, a ideia de que alguns exemplares seriam destinados a instituições de guarda de patrimônio artístico brasileiro, e há uma ideia de que aquela pessoa que entrava, né, para essa confraria dos amigos da gravura, ela receberia digamos, um pacote anual com as 4 gravuras, tá? E aí, nesse sentido, o projeto criou até uma pasta em que essas 4 gravuras ficavam, né, dentro de uma pasta vermelha com o nome Os Amigos da Gravura. O que acontece com isso? Acontece que, para caber na pasta, por exemplo, a gravura tem que ser do mesmo tamanho. Todos os 4 artistas têm que criar uma gravura do mesmo tamanho. Então, isso foi se percebendo, né, que eram amarras que, com o passar do tempo, elas foram desatadas. A obrigatoriedade do colecionador levar as 4 gravuras ao mesmo tempo foi deixada de lado, porque muitas vezes a pessoa quer a segunda e a terceira do ano, não quer a primeira, enfim, assim, a possibilidade do colecionador optar pela gravura que ele quisesse. Depois, a liberdade do artista na sua criação. Você já determinar um tamanho de papel para ele é um empecilho criativo, né? Então, esse projeto ele foi evoluindo. Outra coisa que passou a acontecer e foi muito interessante foi, a partir do 2º ano do projeto, se teve a ideia de, no dia do lançamento dessa gravura original, a gente inaugurar também uma exposição daquele artista. E criando um bônus para todo mundo, né? Primeiro para o artista, que tem uma individual num museu, né, de renome no Rio de Janeiro. Para o público encontrar uma exposições de artistas brasileiros renomados, conhecendo, né, muito mais do processo daquele artista, do desenvolvimento da carreira dele, vendo outras facetas da obra dele, que não a gravura, porque ele era livre de colocar na exposição o que ele quisesse, não precisava ser uma exposição, não precisa até atualmente, ser uma exposição sobre gravura, né? Ele pode optar, por exemplo, em fazer instalações, não tem menor problema para a gente, né? E então isso vem se mantendo até hoje. Toda vez que a gente faz o lançamento da gravura, a gente inaugura junto a exposição do artista, tá? O projeto Os Amigos da Gravura, ele é pensado como um desafio para o artista, um desafio criativo, tá? A gente não pede para o artista, você tem alguma coisa para ceder para o Amigos da Gravura? Não, a gente pede muito mais para ele. A gente pede para ele criar uma obra especificamente para os Amigos da Gravura e mais, uma obra em que nunca mais deverá ser reimpressa. Porque, sim, estamos falando de gravura, né? Gravura é um tipo de arte reprodutiva. A característica principal dele é que é uma obra múltipla, né? Você tem uma matriz e dessa matriz você tira, imprimindo alguns exemplares, né? Isso se chama a tiragem. De início, a nossa tiragem era de 100 exemplares da gravura e atualmente nós estamos fazendo 50.
porque os espaços de guarda vão minguando, porque o mercado é complicado, porque torna um produto ainda mais exclusivo, né? Quanto menor a tiragem de uma gravura, maior é o valor intrínseco que cada uma daquelas peças tem, né? Então, nós, quando convidamos o artista, nós falamos, olha, esse projeto é um projeto que tem esse ano todo, que já participou fulano, beltrano, e a gente fala, todo mundo que, né, legal, que ele vai entrar para esse clube, né? E a gente queria que você pensasse, que você criasse uma coisa que fosse especificamente para os amigos da gravura. Não há nenhuma restrição da técnica, qualquer técnica de gravura é aceitável, não há restrição mais de tamanho do papel, do suporte, pode ser qualquer tamanho. Claro, a gente tem uma restrição orçamentária, a gente fala para ele, olha, você tem X para imprimir as suas gravuras. Passando disso, infelizmente, a gente não vai poder realizar esse projeto, vamos ter que pensar num plano B. E o mais legal, recentemente, nós expandimos o conceito, o próprio conceito de gravura, né? A gente passou a pensar na gravura não como uma matriz de metal, madeira, ou tela, ou pedra, que vai um papel e é prensado em cima e sai a impressão naquele papel. A gente começou a pensar na ideia do múltiplo, né? O que é a gravura? É uma coisa que se reproduz igual em termos, porque nenhuma folha daquela tiragem é igual à outra. Você sempre vai ter mesmo na gravura tradicional, você vai ter sempre micro diferenças em termos da coloração, por conta de quanto que você calca o papel, do registro do papel com a ranhura, enfim. Então, quer dizer, isso já está no cerne da gravura, ser um igual diferente. Então, nós começamos a aceitar que se o artista quisesse criar um múltiplo, ele também seria muito bem-vindo. E assim vieram obras, tipo do José Rezende, que criou um múltiplo em gesso, vieram obras como do Nelson Lerner, que criou superposição de adesivos de criança, comprados em banca de jornal, um colado do lado do outro, só que cada um deles é 50, cada um diferente do outro, né? Enfim, tem uma série de obras, o Tos, que criou uma mini esculturazinha em gesso de um personagem, enfim, a gente começou realmente a encarar a gravura como sinônimo de múltiplo, né? Com essa questão, né, de que tem que ser um que se multiplica com uma certa coerência entre cada um dos 50, né? Não pode ser 50 diferentes dos outros. Os artistas que participaram desse projeto, eles abrangem grandes nomes de vários momentos da história da arte brasileira, né? Quando o Castro Maia começou o projeto, ele procurou exatamente chamar artistas contemporâneos seus e que estavam atuantes nessa área, e conseguiu um grupo assim de iniciantes do projeto sensacional. 92, reinício do projeto, e desde então 62 artistas já participaram do projeto. E vamos agora esse ano para 63, com uma gravura póstuma da Feigo-Strauer, que deve comemorar, ainda que um ano atrasado, o centenário de nascimento dessa grande artista e grande gravadora, grande dama da nossa gravura. E a Feiga é um nome muito interessante, porque é a terceira vez que ela participa do projeto.
Ela foi uma das pioneiras do projeto, a convite do Castro Maia, contribuiu com uma gravura. Na retomada do projeto, em 92, ela criou outra, e agora nós temos a honra de reimprimir uma tiragem com uma matriz cedida pelo Instituto Feiglstroer, inaugurando também, a partir de setembro, uma exposição com obras de Feiga doadas pelo Instituto Feiglstroer, e prestando a nossa homenagem ao centenário de nascimento dela. Mas nós tivemos, ao longo desse tempo, uma gama assim, super variada de artistas, né? Nós temos assim grupos de artistas fundamentais para certos períodos da história da arte do Brasil. A gente tem nomes que solidificaram a própria gravura, né? A gente tem, de início, o Iberê Camargo, o Samico, o Grilo, Darel, a Teresa Miranda. A gente tem uma parte toda daquela nova figuração, Roberto Magalhães, Rubem Gershman, que participaram. A gente tem artistas que iniciaram uma obra de arte mais já do pós-moderno: Nuno Ramos, Valtércio Caldas, Carlos Vergara, Lígia Pape, Suede. Nós temos artistas que no momento, são artistas extremamente valorizados da arte atual, como a Beatriz Milhazes, o Nelson Lerner, a Iole, Palatini, que é um grande nome sempre, Cildo Meirelles, Ângelo Venosa. E aí a gente também brincou um pouco ao longo do tempo. Teve um ano que nós fizemos, o desafio era fazer uma edição de Amigos da Gravura com 3 artistas naquele ano que não fossem do eixo Rio-São Paulo, para descentralizar a coisa mesmo, né? Então, nós tivemos, nesse ano foi bárbaro, nós tivemos o Ilau Sami Ilau, nós tivemos o José Patrício e o Emanuel Nassar. Então, pegamos cantos diferentes do Brasil e fizemos um Amigos da Gravura regional, digamos assim. Um outro ano, assim, a brincadeira foi um mix de artistas que estivessem em fases diferentes da sua trajetória artística, né? Então, nós iniciamos o ano com o Cildo Meirelles, que é, talvez, assim, né, o grande expoente da arte brasileira atual. Nós passamos o meio com Ângelo Venosa, um artista com uma trajetória ascendente constante e crescente, e nós tivemos uma artista jovem, a Ana Holk, também já com uma boa trajetória, mas ainda sem o nome, digamos assim, dos outros 2 anteriores. Então, com isso, a gente fez um panorama, né, de mais jovens e mais consagrados, que eu acho bacana. E a gente procura isso, entendeu? A gente procura artistas que sejam já solidificados no cenário artístico, junto com artistas que estejam ainda percorrendo um caminho de ascensão. Os Amigos da Gravura também têm um grande orgulho de ter contribuído para difundir a gravura pelo Brasil afora, né? Colocando nos acervos de várias instituições exemplares de peças de artistas brasileiros contemporâneos. A gente tem instituições que, desde o tempo do Castro Maia, recebem as gravuras, como o Museu Nacional de Belas Artes, por exemplo, a Biblioteca Nacional. Essas instituições, eles guardam uma coleção dos Amigos da Gravura que deve ser praticamente igual à nossa, dos museus Castro Maia. Mas, ao longo do tempo, a gente foi incluindo e variando as instituições que recebem,
E a gente tem uma cartela, né, de instituições que abrangem os museus de arte moderna do Rio, de São Paulo, os museus de arte contemporânea de São Paulo, de Ribeirão Preto, de Niterói. A gente tem o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu Aloysio Magalhães, em Recife, e a gente tem também, Juiz de Fora, o Museu de Arte Murilo Mendes, que tem uma coleção bastante alentada das peças dos Amigos da Gravura, e que está fazendo um trabalho incrível de colocar elas na rua, né, e divulgar e fazer exposições presenciais ou virtuais, que é o que a gente mais adora, né? Eu agora, recentemente, eu tive em São Paulo e na Pinacoteca fui ver as exposições e eu ia reconhecendo. Ah, essa aqui é a nossa, dos Amigos da Gravura, que a gente doou. Aí mais adiante tinha uma outra. Ah, olha aqui a Lígia Papo, que a gente. Gente, essa é uma coisa incrível, sabe? É uma coisa realmente maravilhosa de experimentar enquanto, né, curadora e coordenadora desse projeto. Dadas todas essas explicações, resta nos falar sobre o futuro, né? Muito incerto, né? Porque essa periodicidade que a gente conseguia manter, 4 artistas ao ano, depois passamos para 3, depois passamos a não nos exigir essa periodicidade. A gente já teve anos que realmente não conseguiu a captação de recursos para a realização do projeto. Né, com a pandemia agora, realmente, né, aí já foi um outro motivo, né, de que a gente não conseguiu fazer novas edições. Estamos retomando agora com essa edição com a Feigenstrauer. E, assim, a única coisa que a gente pode ter de certo é que, assim, a gente acredita que o projeto é muito, muito importante, que ele é interessante para todo mundo, para os museus, para os artistas, para o público, para os colecionadores que conseguem adquirir obras, os colecionadores iniciantes que não podem pensar em ter uma obra, às vezes, de um artista daquela magnitude, eles acham no projeto Amigos da Gravura um campo fantástico para iniciar suas coleções. Os preços são sempre abaixo de preço de mercado, dado que é um projeto que é subvencionado, que tem um cunho, né, digamos, educativo, institucional, então não é galeria de arte, então a gente tem realmente um preço que é interessante. Então, eu acho sim, que é um projeto que cai no gosto, no coração de todo mundo. Então, a gente tem certeza que a gente sempre vai tentar colocar edições e convidar outros artistas e fazer outras edições. O que a gente vai conseguir é, né, inesperado, a gente não tem como dizer, mas estamos lá.